Estamos juntos. Pronto, agora já está com som, né? Vamos dar uma olhadinha se vai ajustar tudo, se ficar tudo bonitinho. E vamos começar. Aqui. Cara, que frio, né? Frio, muito frio. Pessoal? Não sei como é que tá na casa do povo, mas aqui tá gelado. Frio, bastante frio. Como é que tá aí na sua casa? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. TV Rio Mafra ao vivo, aqui no estúdio, programa Estúdio TV Rio Mafra, aqui direto da loja Sarasvati, no estúdio do Davidson Rocha. Beleza, Davidson? Beleza, Nelson, tamo junto. Show de bola. Vamos nessa. O assunto de hoje é... Como é que é mesmo? Essa é boa. Eu acho que o Nelson tá precisando muito do assunto de hoje, viu? Já falaram aqui, tava sem som. Já tem pessoal ligado aqui. Obrigado, gente. Tamo aqui junto. Tá quentinho, a Beth. Oi, boa noite, meus queridos. A Cláudia Marques, sempre conosco. Muito obrigado, aquele beijo no seu coração. A Beth Schobauer, agora sim. Agora o som tá ok, né? Ô, meu senhor, tem que ser o Nelson, né? Aqui, ó, oiê, sem som, agora sim. A Cláudia Marques, a Beth tá quentinha lá, já fez a ginástica dela. Hoje o assunto é importante, Nelson. Hoje a gente precisa falar sobre ansiedade, depressão, doença mental, falar sobre comida, falar sobre saúde, né? Agora eu liguei o meu microfone também. Tava desligado também? Hoje é o frio. É o frio. Queimou meus tico-teco. O tico e teco tá... Estão dormindo? E hoje vamos falar sobre o tico e teco, né, Nelson? Hoje nós vamos falar sobre o tico e teco. Hoje vamos falar sobre o tico e teco. Nutrição neuropsiquiátrica. Nutrição neuropsiquiátrica. Nunca ouvi falar, não comi, não sei como que é isso. O que será isso? Alguém sabe o que é? Nutrição neuropsiquiátrica. Nutrição eu sei que é coisa de comer, né? Nutrição, para se nutrir. Neuro é de neurônio. Psiquiatra é louco igual eu. Não. Mais ou menos. Então vamos falar sério então, que o assunto. Vamos falar sério, que né? O assunto é muito importante, né, Nelson? Eu não sei nada sobre isso, né? Então vamos. A gente vai se virando aí nos 30. Vamos lá. Vamos nós. Então, acho que a primeira coisa é isso, Nelson. A primeira coisa é a gente dizer o que é nutrição neuropsiquiátrica, que ciência é essa, o que ela estuda e como é que funciona. O que acontece? A nutrição neuropsiquiátrica, ela vai justamente fazer essa ponte entre como o alimento é capaz, daí a gente vai falar sobre suplementos, sobre vitaminas, inclusive se o pessoal quiser, a gente coloca algumas dicas práticas hoje aqui, né? Como a gente pode melhorar a nossa saúde, tanto no aspecto neurológico, quanto no aspecto psiquiátrico. Ou seja, tanto em questões relacionadas com o que a gente chama de aspecto neurológico, poderíamos falar sobre as doenças que estão crescendo cada vez mais, como Parkinson, Alzheimer, né? Mas não apenas isso, também aquelas deficiências que a gente tem de memória, por exemplo, de foco, de atenção, e tantos outros problemas que a gente pode colocar como neurológicos e que a alimentação tem a ver com isso, a alimentação? Sim, muito, Nelson. E boa parte dos problemas que a gente vê avançar hoje é justamente pelo quadro dessas questões que não foram observadas da forma correta. Então, na nossa época, por exemplo, a gente tinha uma alimentação, pasmem, né, muito mais saudável do que o que se tem hoje. Então, hoje as crianças, infelizmente, se utilizam de alimentos industrializados, com uma quantidade muito grande de produtos químicos que causam, inclusive, lesões cerebrais. A gente sabe que o glutamato monossódico, que é aquele produto que tem nos salgadinhos, aquele produto que tem no caldo lá quinó, no caldo Mage, aquele produto ele tem a capacidade de provocar necrose neuronal.
E você vê isso no salgadinho do Delma Chips, você vê isso olha lá no pacote, né? Que você vai ver, tem lá. Eu também estou precisando desse negócio aí, viu? Dá umas palhinhas assim, eu também estou precisando de nutrição neuropsiquiátrica, né? Mas o que acontece, pessoal? Agora, tirando a brincadeira, hoje nós temos uma alimentação lixo. Então a nossa alimentação hoje é muito precária. E isso vai fazer o quê? Vai interferir na formação dessas crianças, por exemplo, de trazer transtornos posteriores, tá? Tanto o aspecto neurológico quanto psiquiátrico, e as duas coisas estão envolvidas. E também isso aí vai interferir, por exemplo, na formação de um feto. Então a mulher grávida ela tem que ter essa questão nutricional muito bem observada, já que hoje a comida é lixo, na maior parte das vezes, né? Uhum. Então essa mãe tem que se nutrir de uma forma melhor. Aí a gente vai ver um idoso que vai ter deficiências nutricionais por conta de já não ter a dentição completa, de ter falta de enzima digestiva. A nutrição neuropsiquiátrica ela vai trabalhar justamente essa questão de que o alimento tem a capacidade de regenerar, de reverter quadros, de amenizar processos de sofrimento, de dor, voltado... Tem a ver com ansiedade, com... Isso aí também afeta? Também afeta, sim, Nelson. Quando eu estou com fome, eu fico ansioso. Essa é uma ansiedade boa. Eu fico ansioso quando eu estou com fome. E sabia que existe ansiedade boa, Nelson? E falta de concentração, essas coisas todas, né? Sim. E por quê? Porque, por exemplo, todas essas questões que a gente está falando são questões em que o nosso cérebro ele precisa de um combustível de qualidade, né? Às vezes a gente vai abastecer o nosso carro e diz, não, eu não vou abastecer nesse posto aqui porque esse posto não é um posto de qualidade, pode afetar o motor do meu carro, né? Em função do tempo pode trazer um problema. Então eu não vou abastecer aqui não, eu vou abastecer lá. Mas a gente no dia a dia utiliza-se de refrigerante, que é um combustível de péssima qualidade, de salgadinhos, de produtos industrializados, de alimentação lixo, um exagero em termos de lanches, né, com produtos ultraprocessados também, gordura, e assim a pessoa utiliza um alimento que a gente poderia comparar ao combustível de péssima qualidade. E claro que isso daí vai interferir, por exemplo, no nível de ansiedade, como você falou, na questão de atenção, porque isso tudo demanda, a tua ansiedade demanda o bom funcionamento do sistema nervoso. O teu nível de atenção vai demandar também. E daí, se não tem comida para esse cérebro funcionar, não tem comida para esse sistema nervoso funcionar da forma adequada, o que vai acontecer? Então, e o inverso disso? Nós somos o que comemos? Pode ser, pode boa, falar isso? Nelson, boa essa colocação. Somos o que comemos. E hoje, Nelson, a gente não fala... É interessante essa tua palavra, essa tua colocação. Pode falar, fica à vontade. Faz de conta que o programa é seu. Não, é assim, ó. Mas não é meu, é seu, é nosso. Nossa. Viu? Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu ia falar. Mas como escapar disso, Davidson? Você falou de antigamente, né? Uhum. Antigamente era aqueles... A carne ficava, eu lembro, minha mãe colocava a carne na banha, aquelas latonas, né, de banha assim, e a carne ficava ali, não tinha geladeira. Aí tinha que ficar dentro da banha, né? Para não estragar, Para não estragar. E já parece que ela fritava aquilo, não sei como é que ela faz, acho que já dava frito, e aí enfiava lá, ia guardando e depois ia tirando e ia fazendo de novo, né? E entre outras coisas também, né? Verdura, sei lá, na terra, lá no jardim. Sem agrotóxico, sem nada do gênero, né? Então, mas hoje como que vai sustentar todo mundo, né? Ninguém tem mais horta em casa, ninguém tem mais lata de banho, tá todo mundo com geladeira. Então não tem mais esse negócio de... Aí vai conservante, aromatizante, tudo quanto é desinfetante. Você, né? Chega lá na prateleira do mercado, o negócio está lá há 2 anos, validade. Sim. 2 anos. Como assim? Se você abre um pote de manteiga natural, ela estraga. Né? Sim. Sim. Eu comprei na feira outro dia um pacotinho de manteiga e ficou muito tempo lá, estragou, ficou fedendo. Por quê? Porque é natural. É coisa da natureza. Abre um potinho de margarina e deixa em cima do balcão para ver se estraga e vê se vai alguma mosca lá comer. Nem mosca. Nem mosca quer comer aquilo. E então, a gente come, né? Lixo, é plástico. Lixo. É uma molécula parecida com a molécula do plástico, você tem razão. Então é muito lixo. E isso vem agravando todas as doenças da nossa modernidade, né? À medida como o câncer vai crescendo tanto, né? Dobrou em 10 anos, né?
aí algumas questões que a gente observou do câncer, dados científicos, né, pesquisas aí respaldadas, dizendo esse crescimento do processo oncológico aí. Por que tem tanto problema, tantas doenças? Por que o Parkinson cresceu tanto, o Alzheimer cresceu tanto? Por que o autismo, se a gente fosse falar em autismo aqui também, tá? Nós falamos esses dias. Sim, tem a ver, porque tem a ver com a parte nutricional, com a formação, com como é que se cria esse organismo, né, propriamente. Se essa grávida se alimenta mal, o que nós vamos ter como produto disso? Então o intestino tem a ver com... Tem tudo a ver, intestino com cérebro? Intestino e cérebro, Nelson, é um eixo assim, muito importante. Só que antes de eu te responder essa pergunta, eu queria falar um pouco daquela carne lá na lata de banha, tá? Antes de você falar, Pode tem falar. aqui o Casas Madeira e Tijolinhos ecológicos. Ecológico, tá vendo? Boa noite, Marquinhos, casas pré-fabricadas. Fala, Marquinhos, tudo bem? Depois eu mando a nota fiscal para você mais tarde, esta semana. A Beth, adoro comprar produtos naturais na feira de Mafra. Só produtos bons, orgânicos, verdade. Isso é importante. Feira de orgânicos é super importante. Então, Nossa. tudo natural lá, não tem aromatizante, não tem conservante, corante, não tem conservante, nada disso. Tudo natural. Isso nos faz muito mal. Como é que fala? As verduras são orgânicas, né? Orgânicas. Fundamental. É a Feira da Alegria, fica ali na Praça Lauro Miller, todo sábado de manhã. A gente E o Nelson está sempre dando rolê lá ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo. De vez em quando eu assisto o Nelson lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho da carne na lata de banha lá da mãe do Nelson, tá? A gente poderia pensar hoje em fazer algo do gênero ou guardar na geladeira, mas o problema, Nelson, é, por exemplo, aquela carne, tá? Aquele boi lá, ele comia capim, entende? Hoje o boi come uma soja transgênica. Então nós temos, e que recebeu uma quantidade muito grande de agrotóxico ali para fazer aquela ração, e fora os outros aditivos e hormônios e coisas do gênero. Então nós não temos mais aquela carne da tua mãezinha. Aquela carne, digamos, os elementos saudáveis daquela carne hoje já não estão mais presentes. Por isso que a gente vê tantos problemas dessa natureza. Mas você quer falar mais alguém para a gente entrar no intestino e cérebro? Segundo cérebro? Posso bater para o segundo cérebro já? Não tem aqui ninguém. Então nós podemos dizer que... O que é o amigo da saúde mental? Tem algum... Tem, mas eu nem falei do cérebro, do intestino. Vamos falar primeiro do cérebro, depois a gente vai para os amigos lá. Nelson, o que acontece? Todo mundo está nos escutando, né? O que ocorre? Existiu, eu não me lembro agora que data que foi o Prêmio Nobel de Medicina, que ele começou a trazer justamente essa questão de que a quantidade de serotonina, que é um hormônio que nos dá equilíbrio na nossa parte de humor, tá? Que era uma quantidade muito maior do que se imaginava, em torno de 80% dessa serotonina fabricado no intestino. E isso foi um avanço muito grande, por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Porque se percebeu o quanto era importante o funcionamento do intestino para um bom funcionamento mental, vamos pensar assim, emocional, para a nossa qualidade do equilíbrio dos nossos humores, né? Quando a gente fala em humor, a gente está falando de pessoas que podem ter depressão, crise de ansiedade, irritabilidade, tudo isso é alteração de humor. Então, e isso é que faz a pessoa ser uma pessoa feliz, ou ser uma pessoa triste, viver bem, casar, separar, e essa coisa toda tem a ver com esse humor, né? Essas variações de humor. Tem pessoas que têm transtorno bipolar, ela está alto, está baixo, borderline, tudo isso são transtornos de humor. Então, quando a gente fala de transtorno de humor, o intestino produz substâncias, para a gente falar de uma forma leiga aqui, que equilibram este humor. E produz muitas substâncias, e está muito relacionado a essa parte de humor. Então, realmente, o intestino é segundo o cérebro, mas não é só isso. A importância, então, da gente cuidar do nosso intestino. E como é que a gente cuida do intestino? Não comendo comida lixo, por exemplo. Se alimentando de forma adequada, né? Esses problemas que você falou, tem que ter uma tendência já para isso? Como é que se fala? Uma predisposição para esse tipo de doenças? Porque daí vai causar... o alimento vai proporcionar isso ou não? Ou eu posso, através só da alimentação, desenvolver
As duas coisas acontecem, Nelson. E outra, e mesmo que você pode ter uma tendência, a gente chama isso de metilação da expressão gênica, né? Então, você pode ter uma tendência genética a desenvolver depressão, por exemplo, e por conta da sua alimentação adequada, essa tendência não se expressar nunca. Então você não desenvolver... Não, eu estou falando da depressão, mas a gente poderia estar falando de câncer, poderíamos estar falando de diabetes, poderíamos estar falando de qualquer coisa, né? Esse processo da expressão gênica se tornar uma realidade, se tornar uma doença, passa por vários fatores. E um desses fatores já se sabe hoje que é a alimentação. Alimentação, atividade física, tem uma série de questões. A própria questão da convivência familiar, tudo isso vai interferir na expressão ou não daquele gene. Mas a pessoa pode ter esse gene e não expressar. Pode ter a tendência a ter diabetes e não acontecer a diabetes por causa da alimentação. E a alimentação lixo, vamos dizer assim, pode provocar isso. E mesmo que a pessoa não tenha tendência, a alimentação por si só, de tão mal que ela faz, né, a má alimentação, pode provocar enfermidades, mesmo que a pessoa não tenha tendência nesse sentido. Daí existe uma outra especialidade da nutrição, que eu estou cursando, não terminei essa especialização, que é o nutrigenoma e a nutrigenética. Eu estou em fase de conclusão dessa especialização, onde a gente estuda essas tendências e junta isso com a questão da nutrição, porque a nutrição interfere nisso. Então isso que você está falando é uma coisa muito real, muito assim, arroz com feijão, vamos dizer assim, né? Maravilha. Acontece, né? A Beth está dizendo aqui, ó, além de tudo, ainda nossa região tem pouco sol, a Beth está dizendo. A Marileide Trindade, oi Marileide, obrigado pela audiência, querida, um grande abraço, boa noite. Uma excelente conversa. Obrigado, querida. Eu mereço. O que mais aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. O que mais aqui, ó? Por aqui. O Ruberlan Amaral. Boa noite, obrigado pela audiência. Nelson, veja bem, plantei um feijão orgânico, não deu certo. O caruncho atacou, aí sim que tivesse passado o veneno, estava intacto. Pois é. Eu só não sei o que é melhor. O que é melhor, né? Se é comer com caruncho ou se é comer com veneno. Eu acho que você saiu na vantagem, viu? Porque você não precisou comer o feijão, né? Ficou sem feijão, mas também ficou sem o veneno. Né? Economizou o veneno aí, né? Tem toda essa questão. Ruberlan Amaral, boa noite. Atanásio Keito, boa noite, querido. Obrigado pela audiência. É isso aí. Então vamos nós, Nelson. Você fez uma pergunta ali sobre se existem alguns alimentos que podem ajudar a melhorar a nossa questão cerebral, né? E tem sim, claro, tem muitos alimentos que podem, aquelas sementes propriamente, a gente chama de oleaginosas, né? Então as castanhas, as nozes, elas ajudam muito nesse processo de fazer com que a gente melhore essa questão cerebral. Ômega 3 hoje se sabe que é um excelente alimento para o cérebro. E existem variações desse ômega 3. Inclusive a quantidade de material contido no ômega 3 vai fazer diferença nos tratamentos que se utiliza, tá? Mas então, castanhas, as fontes de ômega 3 que a gente vai ter, o peixe, por exemplo, né, uma excelente fonte de ômega 3, principalmente peixes de água profunda, o salmão, né, e outros peixes de água profunda, alimentos ricos em triptofano, como a banana, por exemplo, vai ajudar na saúde mental. As frutas como um todo, verduras, legumes, são muito úteis para manter a qualidade, vamos pensar assim, da nossa saúde mental. Mas claro que tem uma série de alimentos... E entre outras doenças também, vamos supor, a doença da ansiedade, outras doenças que você citou ali, a alimentação pode amenizar isso? Pode, através da alimentação? Sim, Nelson. E mais o tratamento ou só alimentação? Depende de cada quadro, tá? Eu me lembro uma vez de uma paciente com problemas sérios, provocados, ela veio para tratar depressão, tá? Mas o problema dela era verminose.
Então ela tinha um problema de verminose tão grave que aquele intestino não conseguia fabricar os neurotransmissores suficientes. Assim, eu já tratei pessoas com tentativa de suicídio por falta de vitamina D. A falta de vitamina D, né, níveis baixos, muito baixos, pode trazer alterações no comportamento emocional ao ponto da pessoa ter tendência suicida. Então, o que acontece? Sim, a alimentação sozinha pode provocar esses problemas? Pode. Tá, e o tratamento? Tudo depende, porque existem pessoas que vêm com uma demanda emocional e tem outras que vêm com demanda nutricional, e a maioria vem com os dois. Então esse tratamento vai se direcionar mais para a parte nutricional ou para a parte psicanalítica, dependendo daquilo que a pessoa está sofrendo, né? Se é uma questão emocional, se é E na maioria das vezes todos nós temos as duas, tá? Todo mundo. Eu tenho deficiência nutricional. Como, David? Você não se alimenta bem? Sim, mas por exemplo, a questão que a Beth falou ali da falta de sol. Tá, eu saio de casa, não tem sol. Chego aqui, fico o dia inteiro aqui no consultório, saio daqui sem sol também. Cadê o sol que o Davidson pegou? E ainda mais agora no inverno, mesmo no final de semana, se a gente vai num parque, eu moro numa chácara, se eu vou lá carpir o lote, que nem a turma diz, né? Vou estar o quê? Com manga comprida, porque tá frio pra caramba, então cadê o sol? Se eu não repor a minha vitamina D, eu vou ter um déficit de vitamina D. E tenho. Então eu tenho que estar repondo essa vitamina D, acompanhando a cada 6 meses. Então é necessário a gente observar. Ou então você vai ter o prejuízo de ter pouca vitamina D. No meu caso, por exemplo. Agora, no caso também, a gente não pode... A gente que é leigo, querer fazer... vou só comer coisa natural. Eu posso fazer uma dieta natural por minha conta, né? Isso também, às vezes a gente come coisa que não pode, né? Tem que fazer todo um exame, como que é isso? Por exemplo, só vou comer tal coisa, só vou comer fruta. Uhum. Só vou comer verdura. Como é que é isso? De repente eu não estou podendo... Sim. Cada organismo é um organismo diferente, né? Sim, ou sim, não? Sim. O que acontece, Nelson? Procurar a ajuda de qualquer profissional da área da saúde é sempre uma atitude muito inteligente para qualquer pessoa em qualquer situação. E mesmo que não tenha problemas, né? Porque você pode trabalhar para não ter esse problema para frente. Então não é que a gente não necessariamente tem um problema, mas pode não querer ter. Não querer ter. Até eu brinquei esse dia, não vou dar detalhes aqui, eu brinquei com um amigo meu que ele passou por um problema sério lá e estava com uma sonda e tal. E daí eu falei para ele da questão nutricional, ele disse, mas eu não vou comer isso daí e você fica aí se sacrificando. Eu digo, eu acho mais fácil, com todo respeito, né? Eu acho mais fácil e melhor eu mudar a minha alimentação e deixar de comer às vezes alguma coisa que eu goste, do que, porque ele falou da história, do que botar uma sonda, né? No meu caso era uma sonda no Bilal, entendeu? Foi o caso dele, né? Eu só não tô com vontade de botar uma sonda no meu... Não tô com vontade disso, cara. Fazer o quê? Então eu vou comer uma comida que gosta de mim. Então tem comidas que eu gosto da comida, mas a comida não gosta de mim. Me entende? Então, por exemplo, se eu chego lá, tem lá um doce cheio de coisa, aquela comida arada, toda gostosa. Eu gosto daquela comida, mas a comida não gosta de mim. Então tem que ter uma relação assim, né? É que nem um casamento, né? Um tem que gostar do outro, senão o negócio não funciona. Se só um gosta, não serve. Então eu prefiro gostar de um brócolis, porque o brócolis gosta de mim, eu gosto de salada, eu gosto de frutas, eu gosto, apesar de que a fruta me dá muito prazer propriamente, né? Mas eu nem lembrei agora direito a pergunta que você fez lá, a questão da pessoa comer só frutas, por exemplo. No geral, tá? Fazer por conta própria. Sim, mas no geral, dieta. à medida que a pessoa vai caminhando para uma questão mais natural, ela vai tendo benefícios, tá? Então, se ela vai saindo de algo industrializado e vai saindo para fruta, para comendo mais fruta, mais verduras, mais legumes, isso vai ajudar com toda certeza. E comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, pessoal. Eu sou vegetariano, mas não quer dizer que você tenha que ser. Tá? A carne realmente, se você se alimenta de carne, de peixe, de ovos, de frango, de uma maneira equilibrada, tá? Também vai te trazer bons resultados, né? O problema é a pessoa que exagera nisso tudo, que daí traz complicações. Mas o que ocorre? Pode ser que a pessoa tenha uma dificuldade em absorver um certo nutriente, aquele nutriente falte e cause um problema. No caso, a gente está falando de nutrição neuropsiquiátrica. Então, pode causar um problema neurológico, pode causar um problema de humor, uma depressão, uma ansiedade, por conta da alimentação. Isso pode acontecer? Pode, acontece, com toda certeza, né? A Beth está dizendo aqui,
Minha mãe comprava emulsão Scott. Eu também acho que já comi isso aí. Pra gente tomar. Era na base do chinelo, kkkk. Mas era muito bom. A emulsão de Scott era justamente um suplemento, né? E as pessoas geralmente na época faziam um processo de dar lá como é que era? O lombrigueiro, aí depois vinha a emulsão de Scott. Ou seja, existia toda uma... Isso tinha a ver também com a mudança de estação e tal. Essa sabedoria antiga, né, realmente ela trazia muitos resultados. Porque a emulsão de Scott, por exemplo, é uma fonte de vitamina D, é uma fonte de ômega 3, de ômega 6, de ômega 9, tá? Então você tem ali elementos importantes que muitas vezes não faziam parte da dieta, mas como tinha aquele ritual de fazer de tanto em tanto tempo, aquilo era feito e se ajudava de uma forma leiga, né? Mas melhorando a questão da nutrição, com toda certeza. É importante a gente olhar para esse processo da sabedoria popular, não só observar para a questão da ciência, claro, né? Mas também olhar para a sabedoria popular, porque tem essa necessidade. E a gente pensar em comer comida de verdade, pessoal, esse que é o ponto. Sai daquilo que está empacotadinho, tá? Aquilo que tem código de barras, e vai para uma alimentação cada vez mais saudável, cada vez mais natural, de preferência sem agrotóxico, né? Algo que seja orgânico. Esse tempo atrás, eu fiz um curso, e o professor falou, né? Eu vou falar o que o professor falou, que um tomate orgânico tem 100 vezes mais ferro do que um tomate não orgânico. 100 vezes. Eu fiquei de cara. 100 vezes? 100 vezes, tá? Eu não fui atrás para verificar se essa informação é verdadeira ou não. Estou falando do que o professor falou para mim, tá? Mas, Nelson, se fosse o dobro, já seria uma maravilha. É verdade. Entende? Provavelmente, são muitas mulheres com anemia. Mulher, categoricamente, tem anemia, tá? E elas não têm ideia de que vão levando essa anemiazinha, isso vai arrebentando com e todo... E a anemia é bom comer produtos que tem ferro? Sim, com toda certeza. Panela de ferro tem... Não, falando sério, panela de ferro agrega ferro no alimento? Agrega, Nelson, mas tem algumas controvérsias sobre isso, tá? Inclusive tem da pastoral não sei se da pastoral da infância, alguma coisa assim, tinha uma questão que se fazia em regiões precárias em termos de alimentação, de colocar um prego. Isso que eu ia te falar, na minha época, até fiquei com vergonha. Meu pai falava isso aí. Sim. Colocar prego dentro do arroz, ali fazer o arroz, o feijão. Sim. E o ferro é muito importante para quem falta ferro, né? Porque a anemia, por mais que muitas pessoas achem que é só falta de ferro, mas a anemia ela é feita por falta de ferro, a anemia é feita por falta de B12, a anemia é feita por falta de cobre. Por exemplo, tá? Eu tenho uma tara por cobre. Por cobre também. Não. Se acalma aí, Nelson. Muita calma aí. É meio complicado, né? É complicado. Vai me deixar vermelho aqui. Mas o que acontece, Nelson? Por amendoim, cara. Eu gosto muito de amendoim, tá? E o amendoim tem muito cobre. Eu também. Sabe? Então, daí eu fui fazer a minha análise, a minha verificação, de que realmente eu tenho falta de cobre. Então eu tenho uma dificuldade de assimilar cobre e por isso eu tenho tanta vontade do amendoim. Por isso muitas pessoas... Então, sim, o organismo procura? Procura. Por exemplo, o chocolate também tem muito cobre. Por exemplo, eu gosto muito de pipoca. Mas todo mundo gosta de pipoca, né? Mas é pipoca, né? Sim. O problema da pipoca... O problema da pipoca, né, tá mais relacionado ali à gordura propriamente. E algumas pessoas botam muito sal. Eu coloco torresmo junto. Opa, vai embora, não tem problema não. Sério, é verdade. Não, Nelson, tudo vai, sim, e tudo vai, tá, de como que está o seu organismo. A gente precisa de gordura, caramba. Tem muitos pacientes que eu tenho que eles têm falta de gordura e por isso eles têm dificuldade de produzir hormônios. Então, para produzir hormônio, você tem que ter gordura. Claro, estamos falando de uma gordura boa, tá? Mas dependendo do caso, se você não tem problema nenhum em ter lá o seu torresminho um pouquinho de vez em quando, ninguém vai morrer, por mais que eu seja vegetariano, pessoal. Mas eu tenho que ter, aquilo que vai dar aquele sabor, que vai te dar aquele prazer naquele momento, e se você está bem para aquilo, por que não? Agora depende, você está com as carótidas lá com 50%, 60% de obstrução, daí você vai pensar numa gordura dessa, o que pode acontecer? Por isso, na tua fala,
como é tão importante a gente procurar um profissional da área de saúde. Então o cara tem que ir lá num cardiologista, vai lá, faz, verifica como é que está a situação e ali a sua questão alimentar também vai estar modificada em função. Por exemplo, quando a gente fala desse negócio de gordura, check-up, check-up, negócio de gordura nas artérias e coisas do gênero, um alimento que é fantástico é o abacate, cara. O abacate tem uma gordura tão boa que essa gordura ajuda a tirar o colesterol que está lá nas artérias, que está lá entupindo. Então ajuda muito e desinflama o corpo, alivia dores, quem tem artrose, artrite. Tudo isso, o abacate é um alimento assim fenomenal. Pense numa coisa boa para você colocar na tua... Hoje mesmo eu falei com a paciente minha, disse, olha, entra com abacate, dá para comer abacate de manhã amassado com aveia, dá para comer abacate na hora do almoço, ali na salada, corta um pedacinho, pô, junto com a alface, junto com sei lá, com a rúcula, com tomate ali, fica uma delícia. Azeitinho de oliva. A gente faz isso, a Beth faz isso aí. Fica muito bom. E o abacate é maravilhoso para a saúde mental. Pessoal, vamos fazer pergunta aí pro Davidson. Vamos fazer perguntas. O pessoal parou, estão tudo assim olhando assim, esquece de fazer pergunta aí, ó. Manda as perguntas. Dá uma dica então, qual uma dica para... O meu computador parou aqui, não estou vendo o Facebook. Acabou. Não sei se acabou, não acabou a bateria não, já vai acordar, daqui a pouco já acorda aqui. Tá, pois não, Nelson, pode falar, deixa eu ver como é que tá o Facebook. Uma dica pra gente, geral, assim, no geral, de alimentação. Joia. O que acontece, Nelson? A dica, a gente, de geral, eu vou usar as palavras do médico lá da Ana Maria lá da Rede Globo, né? Uma vez ela fez uma entrevista lá com o médico dela e o médico foi meio contra até o programa dela, vamos pensar assim, né? Foi meio com, entre aspas, um tiro no pé, mas claro que trouxe resultados ali. Porque ela perguntou pro médico dela lá, que é diretor do Albert Einstein lá, não sei das quantas, o cara bambambam não é para menos, né? Tratando ela lá em relação à questão do câncer. E ela disse, doutor, existe algum alimento que previna o câncer ou que evite o câncer? Aí ele disse, tem a dieta divina. Ela falou, o que é a dieta divina? Ele disse, como o que Deus fez. O que Deus não fez, não coma. Que legal. Sabe, né? Daí ela começou a perguntar, tá, o que Deus fez? Deus fez laranja? Fez, então coma. Deus fez o x-salada? Não fez o x-salada, então não coma, entendeu? Então você vai olhando o que Deus fez, o que Deus não fez, sabe, coma aquilo que Deus fez. Essa dieta é a dieta anticâncer, ele falando lá, com toda a propriedade. Ele é o cara, um dos melhores do Brasil, um dos melhores do mundo nessa área. Então, o que acontece? Eu ouvi dizer que a carne, para quem tem câncer, não é bom? Isso é real ou não? O que acontece com a carne, Nelson? Eu gosto de falar de carne justamente porque eu sou fora do assunto, mas eu poderia estar falando mal da carne aqui. Tá? Eu sou vegetariano por quê? Eu sou vegetariano, tudo bem que existem muitas vantagens de ser vegetariano, tá? Em termos de desintoxicação, funcionamento do corpo, nutrição tem uma série de vantagens. Mas tem coisas que você tem na carne que você não tem nos outros alimentos. Você precisa rebolar muito, tem que ter uma alimentação assim, muito mais regrada, muito mais diversificada para você conseguir compor aquilo que vai te faltar em função da carne em si. Então a carne, pense em sangue. Sangue tem tudo. Se a gente tomar sangue, não precisa comer mais nada. Entendeu? Se pegar sua bolsinha de sangue lá, não precisa comer arroz, feijão, só comer sangue, pronto, está resolvido o assunto, né? Entre aspas, não é bem assim. Mas onde que eu quero chegar? A carne, se usada de forma comedida, traz resultados positivos, né? Mas no caso, por exemplo, o ser humano ele precisa comer carne? O que acontece, Nelson? É possível viver sem carne? Sim, eu vivo há... Eu fiquei 10 anos sem comer carne. Eu tenho mais de 10 anos e a minha esposa tem 20, tá? E a gente vive bem, sem carne. E agora eu voltei a comer. E meus exames vão bem, tudo tranquilo. Só que o que acontece? Depende de cada pessoa. Tem algumas pessoas que podem necessitar ou podem suplementar através de outras vias essa questão da carne em si. Agora, a redução no consumo de carne salva o mundo, tá? Então tem várias pesquisas científicas que se as pessoas diminuíssem um pouco o exagero da carne, além delas terem mais saúde, também iam salvar o planeta, porque tem muita destruição. A gente fala de destruição da Amazônia, provocada pela questão, a parte hídrica, tanta coisa pelo excesso, né? Excesso de carne. Eu acho que tudo em equilíbrio vai trazer mais resultados.
Mas voltando a você, pela questão, a tua pergunta lá. Psicológico, como funciona? Eu ouvi falar em psicológico. Filé psicológico. Não, falar na parte psicológica, na parte neurológica. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, né? Porque eu não sou especialista. Eu só fiz o meu curso lá em Oxford, São Bento do Sul. Que a carne tem a ver com a pessoa ficar mais agressiva. Quem come muita carne. Aí eles fizeram uma pesquisa, não sei se isso é real, uma pesquisa mundial. Daí eles falaram qual o país que é mais agressivo, que mais procura fazer guerra, que mais procura criar encrenca com os outros países, e qual é o país que come mais carne? Deu os Estados Unidos. Não sei se isso, né? Não sei se isso tem a ver. Você concorda com isso? O que acontece, Nelson? A gente precisa olhar na questão da fisiologia, o que acontece quando você come um pedaço de carne, tá? Por exemplo, se a pessoa tem problemas hepáticos, tá? E você falou de raiva, de questões desse gênero, a medicina chinesa fala que o fígado é o depósito da nossa raiva. Então, quem tem problema hepático tem problema, tem relações com a raiva, não consegue trabalhar a raiva de forma adequada. E a carne, por exemplo, uma pessoa que tem um problema hepático e chega ali no hospital nosso aqui da cidade, Hospital São Vicente aqui de Mafra, e está com um problema hepático, o que o médico e o nutricionista vai fazer lá? Vai diminuir a carne ou vai zerar a carne vermelha para essa pessoa. Por quê? Porque se sabe que essa metabolização da carne para quem tem um problema hepático vai agredir e pode matar. Quando você vai num médico ou você vai numa nutricionista, você vai escutar esse médico, essa nutricionista dizer assim, coma mais carne, meu querido, se entupa de carne, triplique a sua quantidade de carne, ou ele vai falar para você assim, olha, coma mais frutas, mais verduras, mais legumes, diminua a carne vermelha principalmente, né? Mas hoje a gente tem problema de hormônio na carne vermelha, a gente tem problema de hormônio na carne branca também, no frango, né? Hoje nós temos, e esse frango e esse gado come o quê? Come soja transgênica, tá? Então o problema foi se tornando cada vez mais grave nesse sentido. Agora, o que isso aí tem a ver com a questão emocional? Existem alguns estudos, eu já vi coisas nesse sentido, tá? Mas a gente tem que ser muito aberto. Pode ser que os Estados Unidos tenha o povo que mais come carne e o povo que é mais bravo, vamos dizer assim. O que mais consome carne realmente os Estados Unidos. Mas não necessariamente isso aí seja uma regra ou seja uma explicação científica para o assunto. Não é científico, né? É mais político do que... Pode ser. E muitas vezes, por exemplo, eu faço suplementação de vitamina B12, porque eu não como carne e a carne tem muita B12, né? A maior fonte de B12 é animal. Eu como ovo, mas o ovo que eu como não é suficiente para isso. Então eu faço reposição de B12. Mas o que acontece? Na década de 40, por exemplo, quando não existia suplementação de B12, se usava bife de fígado cru para se tratar pessoas com falta de B12. Com anemia, por exemplo. Eu comia quando era criança, minha mãe me dava. Cru, eu comia bem mal passado, né? Eu também. Mas é um tratamento para anemia e muito eficaz. Então a gente não pode assim colocar... Os antigos sabiam disso, não tinha isso, não existia nutricionismo na época. Nem nutricionista, não existia faculdade de nutrição, foi criado muito tempo depois, né? Acho que baseado nessas, né? Sim, nos antigos que veio no conhecimento popular, que esse conhecimento popular, que é um conhecimento empírico, é um conhecimento que precisa ser valorizado, sabe? É como nas ervas medicinais, tem muita erva que não tem aí estudo científico, mas você sabe que aquela erva doce te acalma, que o capim-limão te acalma. Tá, essas têm estudo científico sim, mas outras não tem, mas a gente sabe que funciona por causa da cultura popular, né? Então a questão da carne, Nelson, se você tem um exagero dessa carne, você pode sim ter alterações no tocante à tua parte emocional provocada pela carne, sim, tá? Então, e hoje em dia não tem mais carne também, né? Não é mais aquela carne da tua mãezinha lá não, aquela lá já não existe mais faz tempo. Até esse tempo atrás teve uma pessoa que esteve aqui conversando comigo, que ela disse que na fazenda dela, tal, ela guarda um boi só para ela. A família não come o boi que ela manda pro frigorífico. A família come um outro boi.
Então ela tem um boi que come, sei lá, o milho orgânico, que pasta, que não come ração, sabe? Até mesmo, diz que até os produtos lá, tem que usar aqueles... o veneno para matar as coisas lá nem aquilo, as pragas, né? Nem aquilo a pessoa não usa nesse boi que mata para a família comer, tá? Então separa uma coisa da outra para ter um boi de melhor qualidade, né? Ela sabe o que está... Sabe, a família não come aquele boi que eles aplicam aqueles produtos, etc. Aquela lá ele não come. O leite também, tem outra pessoa também que diz que tem um leite. Da feirinha, rapaz. Foi o rapaz da feirinha que falou comigo aqui esses dias, que diz que o leite que eles fazem o queijo é um leite que não recebe aqueles produtos lá que normalmente se aplica no gado, entendeu? Entendi. E ele não dá aquele hormônio. Tem um hormônio da Monsanto que se dá para as vacas, para a vaca produzir mais leite. E aquilo ali altera a relação, o leite se torna um alimento muito inflamatório por conta disso. E nesse caso, não, eles não dão esse produto da Monsanto para essa vaquinha que eles fazem o queijo da feira e tal. Então, interessante, isso... algo mais orgânico, mais natural realmente, né? Mas isso então é tudo muito empírico. Eu não sei o que significa isso, mas adoro falar essa palavra, é tão bonita, né? Qual a dica então, para finalizar, que você daria para a gente ter uma alimentação saudável que não afetasse a nossa parte dos neurônios, parte mental? Joia. Qual seria? Nelson, o que acontece? A regra assim é muito simples, sabe? É importante que a gente pense primeiro naquela dieta de Deus. Então, sair do industrializado, e principalmente crianças, sabe, essas mães, às vezes, para poder agradar o filho, acabam causando problemas sérios a médio e a longo prazo, né? Então, sair para uma alimentação mais natural, esse é o primeiro passo. Aquilo que Deus fez, coma. Deus não fez, não coma. Esse é o primeiro passo. Mas sempre pensar em aumentar a quantidade de frutas, de verduras, de legumes, a questão da água, né, a hidratação da forma adequada, a ingestão correta de água, tem que ver a quantidade certa que você precisa de água. Outra coisa também fundamental, a prática de atividade física, né? Eu sei que não estamos falando de alimentação, mas isso é fundamental para se ter saúde. Agora, em relação à alimentação, mais frutas, mais verduras, mais legumes, alimentação mais natural. E hoje nós temos uma pandemia de pessoas que têm algum tipo de alergia ou resistência ao glúten, tá? E anote isso daí que eu estou falando, que agora eu vou falar uma coisa que é bastante importante, talvez seja o mais importante de tudo que a gente falou aqui. Muita gente tem, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças e adultos, dificuldade cognitiva, não consegue estudar direito, não consegue ter foco, vai para um emprego, perde o emprego, vai para outro, sofre horrores. E muitas vezes isso pode estar acontecendo por uma intolerância alimentar, às vezes subclínica, tá? E esse intestino está inflamado. Então, se essa pessoa tirar glúten, açúcar, leite e derivados, tá? Durante 30 dias e mudar tudo, vai procurar um profissional de saúde, tá? Porque às vezes ela nem sabe que ela tem um problema. Existe muita gente hoje com problema relacionado com leite, com açúcar e com glúten. Tá, Deus, mas como é que faz isso? Não consigo, não vou conseguir. É simples, Nelson, é muito simples, tá? De você fazer essa dieta por 30 dias e depois de, meu Deus, a pessoa tem rinite, não tem mais rinite. Opa, eu tenho sinusite, agora não tem mais sinusite. Opa, peraí, o que aconteceu? Eu tenho o transtorno lá de déficit de atenção. Não, caramba, eu estou muito melhor. Eu tinha insônia, agora não estou tendo mais. Então, tem muitas doenças que estão relacionadas à alimentação, obviamente, mas até que em casa você pode fazer esse teste. Você pode ficar, então vou morrer de fome. Não. Por exemplo, Davidson, o pão convencional tem glúten. Como é que eu faço para tirar esse pão? Nasci comendo pão. Existe pão sem glúten para vender, tá? Existe pão sem glúten que você pode hoje, você entra lá na internet, pega a receita e faz o pão sem glúten também, sem problema nenhum. Mas hoje de manhã eu comi tapioca. Tapioca não tem glúten. Isso que eu ia falar, substitui, né? Sim. Para saber. Para saber. Ontem, não vai morrer se não, ontem eu comi aipim.
Nossa, maravilhoso o aipim, a manteiguinha em cima, uma coisa delícia aquele aipim, tá muito bom, e tem muito aipim bom nessa época agora aí. Então tá, você come aipim, come batata doce, come tapioca, come crepioca, come um ovo ali cozido, um ovo mexido, tem um monte de coisa que você pode substituir, né? Então para ficar sem o glúten, não é tão difícil. Ah, o macarrão, pega um macarrão sem glúten, tem no mercado, é o mesmo preço. Ah, tá, e daí, e o leite, como é que eu faço? Tomo um café preto, sem açúcar de preferência, seria o ideal. Então você tem 30 dias só para ver o que acontece. Depois contem aí nos comentários quem fez, o que acontece se você ficar 30 dias. E se melhorar um monte? É sinal de que aquele eu tenho um amigo que ele está com... Ele fez exames e está com uma quantidade de ferro muito alta. Ferritina alta, né? Ferritina alta. Até apelidamos ele de Homem de Ferro. Pessoal, é importante a gente relatar que ferritina alta é um caso grave, tá? Para a saúde, pode trazer uma série de problemas. E na parte da nutrição funcional, essa ferritina alta está dizendo que o fígado dele está precisando de ajuda. Só que a gente precisa lembrar que o fígado é o segundo órgão mais importante do nosso corpo. Quando a gente fala em, por exemplo, a morte de células cancerígenas, nós estamos falando de vitamina D, nós estamos falando de B12, nós estamos falando de um fígado que funciona bem. Qual que é o normal? Normal de ferritina? Ferritina. Eu assim de cabeça, deve dar em torno de 100, 120, por aí é o normal. Mas é tolerável até uns 200. Quase 400. Meu Deus do céu, tolerável assim até uns 200. Eu não me lembro agora o valor de referência, porque eu não trabalho com valor de referência. É importante entender o que é bom pra gente. Às vezes a pessoa vê lá dentro do valor de referência, aquele valor de referência é uma média das pessoas que fizeram exames. Não quer dizer porque está dentro do valor de referência aí, no que caso, você está bem. Para consulta com você, teria que trazer o exame, né? Para ver qual seria... É preciso fazer uma investigação de tudo, sabe, Nelson? Inclusive por sinais e sintomas também. Então tem sintomas, por exemplo, aquela pessoa que tem a unha quebradiça, a pessoa que tem uma língua toda cortadinha, tá? Isso também dá referência para a gente do que está faltando, se é vitamina B1, B2, B3, se é vitamina C. Então até pelos sinais, a pessoa que sofre com determinados sintomas, a gente consegue saber mesmo sem exames. Claro que o exame vai dizer ali, realmente está faltando isso, está faltando aquilo. Mas respondendo a tua pergunta lá, Nelson, o ideal é que as pessoas busquem mais frutas, de preferência orgânicas. Vale a pena, pessoal, pagar, nem que seja mais caro por uma fruta orgânica, mas é a saúde. Eu sempre digo, Nelson, que às vezes a pessoa vai fazer uma cozinha para casa, por exemplo, sei lá, gasta 10 mil, gasta 20 mil para fazer uma cozinha na casa. Vai trocar de carro, gasta 10 mil, Cara, você chega no mercado, às vezes, tá R$2 a mais, e você, não vou pegar o orgânico, não. Por favor, né? Entende? Tipo, aquilo ali vai te trazer saúde, vai evitar uma série de doenças. Então você pensa que pode pagar 10 mil numa... Nada contra, tem que botar na casa da gente que melhor mesmo. Mas estou fazendo uma comparação. Por que você pode gastar 10 mil, 20 mil, 30 mil numa cozinha, gastar 10, 20, 30, sei lá, tem gente que gasta 300, 400 num carro e não pode botar R$1 a mais, R$2 a mais num alimento saudável, né? É um contrassenso, né? Nós estamos aqui também com o Luciano Valério. Boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, querido, um grande abraço. A Beth Schobauer. Polenta também é uma delícia, né? Polenta não tem glúten, né, Beth? Esse que é o ponto, né? Isso aí, ó. Arlete Cidral também está conosco aqui. Muito obrigado pela audiência, querida. Boa noite. Amanhã vou comer aipim de Mafra. Como é que é? E minha. Ah, tá. E minha irmã. Ela escreveu tudo junto. E minha irmã. E minha irmã. Trouxe. Legal, trouxe. Show de bola. A Arlete disse que então vai comer aipim de Mafra que a minha irmã trouxe. Tá certo. E Nelson, o aipim, né, ele tem fibras, pessoal, que são muito saudáveis, tá? Então, às vezes a pessoa está comendo um alimento que não tem nada. Às vezes pega a dieta de certas pessoas que não tem nada ali dentro, não tem vitamina, a pessoa não come fruta, não come verdura, não come nada, e depois não sabe por que está doente, né? Então é importante a gente pensar nessa direção. Agora, antes da gente encerrar, Nelson, muito importante lembrar quem está nos assistindo, compartilha isso,
tá? Tem muita gente que não sabe o quanto a alimentação pode evitar tantos problemas de saúde, pode tratar problemas de saúde, pode trazer equilíbrio emocional, pode resolver certas situações ali que tanta gente está sofrendo, e a alimentação pode mudar tudo isso, tem potencial para mudar tudo isso. Então pega esse vídeo, bota lá no grupo da família, manda para aquela pessoa que conhece, que sabe que está precisando disso, tá? Vamos botar isso mais longe, coloca aí o teu comentário, quem sabe que o algoritmo gosta do comentário, gosta da curtida. Então você que está assistindo, já curte, já comenta, compartilha, para que a gente possa chegar mais longe com essa informação. Claro, vou colocar o QR Code aqui, manda Pix. Isso! Boa, Nelson. Com certeza. Sabe? Então é importante que você que está em casa ajude a gente a fazer com que isso... Ajude a gente, não, ajude a eles mesmo, né? Ajude a todo mundo. Vamos nos ajudar uns com os outros, outros com um. As coisas fluírem da melhor maneira. Tranquilo, pessoal? Acho que é isso, né, Davidson? Estamos na nossa hora, está na hora de ir para a caminha. É isso aí, a enfrentar o frio agora, né? Desse jeito. Lá em casa o fogão de lenha está aceso, a Beth está lá já, com aipim, com tudo ali. Pinhãozinho na chapa. Franguinho na panela. Pinhãozinho arrozinho, na chapa. pinhãozinho, né? Coisa boa. Tudo de bom, né, Davidson? Então tá bom. E a saúde... Agradece. A saúde agradece. Então tá isso aí, gente. Qualquer coisa vocês fazem aqui comentário, depois se precisar o Davidson. Entra lá na página do Davidson, né? Claro, no Quer Facebook, alguma pergunta, fazer alguma coisa específica para já entrar direto lá? Como Facebook, no Instagram, é só procurar Davidson Rocha lá que você já acha com facilidade, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a Sarasvati? Sarasvati também pode fazer pela Sarasvati, não tem problema nenhum. Importante é entrar em contato com a gente, né? O que precisar, estamos à disposição. Loja Sarasvati, fica aqui na Avenida Frederico Aise, 1250. Exatamente, senhor Nelson. Pertinho aqui do lado da igreja. Isso, e pertinho da prefeitura, uma quadra da prefeitura. É uma quadra da prefeitura. Tamo junto. E agora em frente a um trator que tem aqui. Tem um trator. Amanhã chega, não tem trator. Bem por aí, bem desse jeito. Né? Certo? Mais alguma coisa? Certo. Não, Nelson, eu só queria dizer para quem está em casa nos assistindo que tudo que você possa estar sofrendo em relação à tua saúde, é preciso dar esse passo para sair disso, sabe? Dê o passo decidido, porque a saúde é o bem maior que a gente tem. Se tem uma coisa que vale a pena, é a nossa vida, e essa vida é um bem precioso. Então não importa o que você esteja passando, seja na parte de enfermidade, ou seja na questão de relacionamentos, a questão familiar, vale muito a pena fazer a vida ser bem vivida. Então esse é o meu desejo para você aí, que Deus te abençoe sempre e que você possa realmente mudar essa trajetória e fazer cada dia melhor do que o outro. Que hoje seja um dia assim de transformação na sua vida e que você se proponha a fazer a grande mudança. Obrigado. Boa semana para todos. Ok. Bem desse jeito, Nelson. Vamos levar a saúde através da alimentação, produtos orgânicos.